Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamam Neves, que é um programa que é patrocinado pela Neves Serviço com Excelência. Estamos aqui toda terça-feira, às 8 horas. Eu quero te pedir para você que tenha nos acompanhado, que tem visualizado os nossos conteúdos, que você compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque toda semana nós temos algo diferente para vocês aqui. Ok, gente? Fica essa dica aí, nos ajude aí. Deixa eu ver como que tá o meu amigo Sombra. Boa noite, Sombra. Fala, meu querido. Olha aí, segunda semana, achei que você ia me abandonar. Sombra, não, eu não vou te abandonar. Se você cuidado com as palavras, que você pode sair daqui hoje preso. A viatura tá aí na porta aí, viu, Sombra? Hoje eu tenho que me comportar que hoje tá arriscado. Então, Sombra. Sombra, eu gostaria que você, por gentileza, apresentasse essa pessoa que está conosco aqui nesta noite, que vai nos ajudar nesse bate-papo e que vai nos trazer muita experiência e conhecimento para nós e para o nosso público, Sombra. Hoje a gente vai receber o comandante-geral do Instituto Corpo de Bombeiros Voluntário do Estado de São Paulo, o senhor Osmar Augusto Ferreira. Opa! Boa noite, comandante. Boa noite, Neves, boa noite, Sombra. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença do senhor nessa noite, estar conosco aqui. É difícil, né? A agenda do senhor é meio complicada. A agenda do profissional de segurança e do bombeiro, né, é meio complicado. A gente vive trabalhando todos os dias, né, comandante? É verdade. Comandante, a gente tem muita coisa para perguntar para o senhor nessa noite aqui, tá? E aqui está eu aqui na mesa para perguntar. Nós temos ali o meu amigo Sombra, que também vai perguntar. Mas a curiosidade minha é saber como criou ou de onde veio a ideia do bombeiro voluntário. Vamos lá. Em 2005, eu estava morando em Caieiras, aqui no interior de São Paulo, considerado já interior de São Paulo. E eu trabalhava na Defesa Civil de Caieiras como voluntário, mas recebia uma ajuda de custo. Porém, eu sempre parti do pensamento que a gente pode estar fazendo algo a mais, né? Sempre. E surgiu a ideia de montar alguma coisa chamando o bombeiro civil para me ajudar nas ocorrências que eu atendia na Defesa Civil. Por quê? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande lá, era só eu e o coordenador. Eram 2 pessoas para atender o município de Caieiras. Não tinha viatura, nós atendíamos com a viatura da guarda, né? Então era bem precário mesmo. E eu resolvi convidar alguns amigos que tinham o curso de bombeiro civil para a gente trabalhar voluntariamente. De repente, eu costumo dizer que é um sono, né? Eu fui dormir sendo bombeiro civil voluntário na Defesa Civil e acordei sendo presidente e fundador do Instituto Corpo de Bombeiro Voluntário do Estado de São Paulo, com bombeiros civis trabalhando já comigo mesmo. Isso é muito bom. É a curiosidade, né? E a gente vê que o próprio Instituto do senhor, eu vejo que vocês formam, eu vejo que vocês dão NR, até porque eu sou seguidores, né? Do trabalho de vocês. E conheço pessoas da equipe do senhor que são ótimos profissionais. Não vou aqui mencionar o nome, porque eu posso esquecer de alguns, né? Correto. Mas eu vejo que o comprometimento, né? E eu entendo e vejo que é como um regime militar lá, porque eu já ouvi falar, não, eu preciso... nós só saímos aqui com a autorização do comando. Só o comando. E eu acho que o respeito à hierarquia eu acho muito bacana. Sim. Eu acho muito bacana. Mas, ó, o Sombra já quer perguntar também. Não, e hoje eu tenho 1 milhão de perguntas, porque hoje aqui a gente tem hoje é quase um herói, Neves. Então. Pede pra ele fazer um resuminho, Neves, de todas as missões que ele já fez até hoje, dessas tragédias que aconteceram pelo Brasil, que você vai ficar impressionado. Comandante. Então agora fica à vontade, por favor. Pode escrever no seu tempo, um de cada um. Pode ficar à vontade. Obrigado. O tempo é do senhor. Obrigado. A primeira missão nossa de atendimento fora do município de Caieiras foi no acidente da TAM,
né, onde o avião entrou no galpão, né, da TAM aqui em Congonhas. Foi a nossa primeira missão fora do município. Nós não tínhamos viatura. Eu perdi um amigo nesse acidente que veio do Rio Grande do Sul, hein? Sério? Poxa, meus sentimentos. Obrigado. Nós nos reunimos, pegamos o trem em Caieiras, depois viemos até a Barra Funda pegamos o metrô e descemos na estação ali em Diadema, né? Diadema nós fomos a pé até o local do acidente, sem saber direito se iríamos ser aceitos ou não a nossa ajuda lá. Mas fomos muito bem recebidos. Na época, o comandante ou coordenador da Defesa Civil de São Paulo era o Coronel Pacas, né, que tinha sido o comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar. E ele nos acolheu e ali foi a nossa primeira missão. Eu fiquei 2 dias nessa missão, mas uma parte da nossa equipe ficou por 2 semanas lá ajudando, né? E foi uma experiência para nós e aquele sentimento de poder fazer algo, né? De poder ajudar de alguma forma para amenizar a dor das pessoas, dos familiares que perdeu o seu familiar ali naquela tragédia. Antes de eu continuar, deixa eu falar aqui para essa câmera aqui, porque alguém pode falar assim, mas Diadema não tem trem, não tem metrô. Calma, gente. Vocês têm que entender que a estação Jabaquara, ela está do lado de Diadema. Então, vamos devagar. O acidente foi ali do lado da estação Jabaquara, que fica do lado de Jardim Miriam, fica do lado de Diadema. Tá? Então pode seguir. Nós estamos aqui, comandante. É isso mesmo. Nós pegamos o trem, né? Descemos ali no Jabaquara e depois pegamos o ônibus até o local. Que é pertinho. Que é perto. É perto. Ali foi a primeira missão. A segunda missão e a maior missão nossa, a princípio, no começo da instituição, foi em 2008, uma calamidade pública que acabou assolando o estado de Santa Catarina. E chega até a ser meio que irônico, porque Santa Catarina é considerado a cidade de Joinville, é a capital do voluntariado, né? E nós sempre tivemos um contato com o bombeiro voluntário de lá. E nós fomos ajudar aquele estado porque estava com vários locais, vários municípios com calamidade pública devido à chuva. E nós nos apresentamos em Jaraguá do Sul, e de Jaraguá do Sul mandaram que nós nos dirigíssemos até a cidade de Ilhota. E foi aonde nós acabamos atuando por 1 semana, mais ou menos, na cidade de Ilhota, que não era a cidade toda afetada, era uma área rural. Foi a nossa primeira experiência fora do nosso estado. E eu costumo dizer assim, a gente acha, né? Eu já tinha uma certa bagagem, eu já tinha um certo tempo de bombeiro, e a gente acha que já sabe tudo e que vai, né, salvar vidas, a gente está indo ali para ajudar pessoas e se esquece de um detalhe: vidas de animais também. Que é importante. Como era uma área rural afetada, a maior parte foi na área rural, nós tivemos uma grande dificuldade porque tinha muito boi, muito gado em fazendas que estavam mortos. E nós vimos o primeiro impacto. Dejetos desses animais, para onde vai? Tanto dejeto de animal assim, porque não existe urubu para comer toda essa carniça. E para onde vai esse dejeto? Vai para o lençol freático e vai acabar parando nas torneiras de residências, né? Isso, num processo longo, acaba trazendo doenças para as pessoas depois. Então, não é só aquele momento. Foi a nossa primeira lição. Após o acontecido. Poxa, o que fazer pós calamidade pública? O que nós podemos fazer, não só na situação, mas pós a situação também? E nesse caso, envolvendo muito animal, o que fazer? Então, nós fizemos uma parceria na época com os médicos veterinários sem fronteira. E eles tinham uma dificuldade. Conheço os médicos sem fronteira. Eles tinham uma dificuldade de veterinário, né? Chegar até o
o animal, levar a ração ou resgatar o animal, porque o animal está estressado. E aí a gente casou isso. O bombeiro a gente ia, ajudava a captura do animal, ou muitas vezes aquele animal que não tinha como capturar, não tinha como tirar daquela área ali de risco, a gente levava a ração para dar continuidade, para ele continuar vivo, né? Dar a condição dele continuar vivo, pelo menos. Eu tenho uma filha que é doutora veterinária, né? Então, o Sombra conhece a doutora Bianca e ela, por animais... O veterinário é um dom, né? Tudo na vida é um dom. Exatamente. Eu me recordo, não cortando o senhor, você vai seguir continuando falando, eu me lembro de uma situação que eu fui visitar um primo meu, e aí ele saiu para fora, a cachorrinha veio, a rua é meio escura, e aí, felizmente, a cachorrinha veio, eu levantei a mão para o carro parar, o cara não percebeu, passou por cima da cachorrinha. Nossa. Minha filha queria ressuscitar a cachorrinha. E eu falei, não, Bianca, morreu, não tem jeito. Pai, filha, felizmente não deu. Né? Mas pode continuar, comandante. Então, ali foi a nossa primeira missão fora do nosso estado, né? Atuando num outro estado que a gente tinha contato só. Na época era Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, era Orkut. Então, o contato nosso com os irmãos lá de Santa Catarina era através do Orkut, né? Então, era bem precário, mas nós conseguimos desenrolar a missão. O Palácio do Governo estava lá também, o pessoal da Casa Militar, né? Aqui de São Paulo. Fizemos uma ponte e ali nasceu a primeira parceria com o Estado de São Paulo. Nós adquirimos uma parceria com o Estado diretamente nessa missão, né? Foi um Capitão Marcos, se eu não me engano, o nome dele. Ele foi procurar saber, conhecer mais, por quê? Nós não só fomos com mão de obra para atuar, nós arrecadamos só no nosso município, que era Laranjeiras, né? O local que a gente estava, o bairro que a gente estava, em Caieiras, nós arrecadamos 6 caminhões de donativo e escoamos para lá, sem dar trabalho para qualquer órgão público, tudo na parceria com o setor privado. Povão, né? Brasileiro. Então, a gente acabou chamando a atenção do Palácio do Governo positivamente e fizemos uma parceria. Foi até publicado naquele ano, em diário oficial, essa parceria, né? Com o governo do estado. Porém, antes de tudo isso, se o senhor me permite... Claro, fica à vontade. Eu sou bombeiro civil formado pela Academia Braço Forte, porém, eu, como a maioria dos bombeiros civis, quando eu me formei, eu queria ser bombeiro militar. Então, faltava essa informação. E no curso eu descobri que não tinha como eu ser bombeiro militar mais, e até porque minha idade estava estourando, né? Não tinha como. Mas eu nunca aceitei isso. Fica uma dica para você que tem um sonho. Nunca desista do seu sonho. Sim. Seja igual o Ayrton Senna falava, o saudoso Ayrton Senna falava. Seja audacioso. Persista, insista, foco e determinação. Sempre. Que você vai alcançar o seu objetivo. Eu me formei a bombeiro civil, mas eu não aceitava o não para não trabalhar no bombeiro militar. Como eu sou do interior de São Paulo, minha família, a maioria mora em Matão, que é perto de Araraquara. Conheço. Eu voltei para Matão, né? Fui morar na casa de um irmão lá em Matão, e lá tem o bombeiro militar. E eu fui até o quartel do bombeiro militar, bati na porta, pedi para ser voluntário no quartel. Fui 1, 2, 3, na 4ª vez me aceitaram. Acho que eles encheram o saco de... esse cara é maluco, né, meu? Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai entrar e vai desistir. Claro, eles me pediram uma gama de documentação. Tive uma ajuda. Eu estava trabalhando numa empresa de segurança. E o dono da empresa, ele estendeu o seguro de vida, que foi a última exigência que o tenente fez para mim. Que para mim trabalhar lá, eu tinha que ter o seguro de vida. Né? Naquela época, nem o próprio bombeiro militar não tinha seguro de vida. Ele usava o seguro de vida por polícia, porque ele é polícia. Sim. Né? Então, a profissão era considerada assim, altamente de risco. Então, ele não tinha seguro. O dono dessa empresa, ele estendeu o seguro para mim, como se eu estivesse trabalhando para ele, mas trabalhando lá no quartel voluntariamente.
e eu consegui trabalhar. Então, eu trabalhava 3 dias na empresa, direto, e folgava 3 dias direto. Nessa minha folga, nesse período da minha folga, eu puxava uma escala no Corpo de Bombeiro Militar de 24 horas, igual um soldado da Polícia Militar, igual um bombeiro municipal, porque lá também é misto, metade era militar, metade era municipal. E graças a Deus, dentro desse contexto, tudo na minha vida foi conquista, foi através de conquista. O bombeiro militar, não sei se todos têm um conhecimento disso, mas o bombeiro militar ele é dividido em 3 prontidões. Prontidão verde, prontidão amarela e prontidão azul. Eu entrei na prontidão amarela. A primeira prontidão que me aceitou foi a prontidão amarela, do sargento Chagas, né? Foi ele que me aceitou no quartel, ele que me adotou, vamos dizer assim, primeiro sargento. E as outras prontidões, não. As outras prontidões me olhavam meio torto, sabe? O que esse cara tá fazendo aqui? Quem é esse cara no nosso meio e tal? Mas eu sempre levei isso para mim como combustível para transformar em positivo. O que é negativo eu uso como combustível para transformar em positivo, entende? E eu não aceitava aquilo para mim. Eu queria trabalhar e ser aceito nas 3 prontidões. Com 1 mês de quartel, todas as prontidões estavam querendo que eu trabalhava nelas, né? Então eu tinha que ficar mudando, porque eu tinha 3 folgas. Não dava para mim puxar 24 horas em uma, puxar 24 horas na outra e na outra também, né? Entendi. Não dava. Então eu ia intercalando. Com 2 meses de quartel, voluntário, Capitão Suzuki, hoje ele é coronel, ele era o comando em Araraquara, e Matão era subordinado a Ribeirão Preto e Araraquara, né? O comando era Ribeirão e o subcomando, vamos dizer assim, é Araraquara. O capitão Suzuki saiu de Araraquara e foi até Matão com o único propósito: me convidar para mim ser voluntário no PB de Ibitinga, ou seja, no quartel do bombeiro de Ibitinga também. Tinha acabado de inaugurar o quartel de Ibitinga e o efetivo era pequeno. E eu sempre de pronto: sim senhor, eu tô disposto. Só tenho um problema. Eu falando para ele falou: qual? Eu falei: eu preciso de autorização para mim ir para a beira da pista para pegar carona, para mim chegar até o local. Ele falou: não, vamos fazer melhor que isso. Tem um soldado aqui que tem uma noiva lá, nós vamos mudar, ele está pedindo a troca de plantão, nós vamos mudar o plantão dele. Quando ele estiver saindo de folga, você vai trabalhar no plantão dele, porque quando ele estiver saindo de folga, você sai junto, já pega carona direto para lá. Você puxa 24 horas lá. Quando for para voltar embora, os meninos lá vão te levar na beira da pista com a viatura e arruma carona para você voltar. E assim você vai vir, vai tocando. Mas você não pode abandonar Matão, porque tudo começou aqui. Eu falei: não, de forma alguma. E dessa forma eu trabalhava nos 2 quartéis, puxando a escala 24 horas. Certo. Porque ainda me sobrava um dia para folga. Eu tinha 3 dias de folga. E no quartel, a vida de quartel é um grande aprendizado. Então, tudo ali, meus cursos foram sendo feitos, renovados, todo dentro do quartel. Ou seja, falando a mesma língua dos bombeiros militares, né? Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, né? Porque Ele é tudo na nossa vida, respeitando a religião de cada um. E agradeço ao sargento que me acolheu, né? Me deu essa oportunidade, e depois aos demais irmãos que me acolheram também e me permitiram a fazer o trabalho, e através do trabalho me devolveram em cursos, né? Em conhecimento, que é o que ninguém rouba, né? O conhecimento ninguém rouba. Isso é ótimo. Então, assim, hoje eu converso com algumas pessoas, tem pessoas que falam: você já foi militar, você é aposentado, porque você tem uma dicção, você fala com propriedade, né? Então, fica esclarecido: não, eu nunca fui militar, mas eu consegui trabalhar no bombeiro militar como voluntário, né? Tem gente que duvida até, fala: não pode, porque o quartel não aceita militares, né? Não aceita e tal. Tá lá, meus certificados estão todos na parede lá para comprovar isso. O nosso tenente, que era comandante do PB em Matão, é o tenente Giuliano, né? O pessoal fala Juliano, mas é Giuliano. Hoje, se eu não me engano, ele está como capitão ou major já em Bauru,
né? Ele passou no curso de pilotagem do Águia e veio para São Paulo, ficou um tempo aqui em São Paulo e depois foi comandar o grupamento aéreo de Bauru. Então, assim, eu tenho muito a agradecer esse pessoal. A única coisa que eu lamento, a gloriosa Polícia Militar, é que muitas vezes, por exemplo, eu tenho um amigo meu, ele era cabo, já estava 20 anos no Corpo de Bombeiro aqui do Cambuci, e aí ele foi a sargento, estudou para a escolinha de sargento. Quando ele foi a sargento, não tinha vaga para ele ficar lá como sargento. Aí ele teve que ir para Pinheiro para trabalhar na Polícia Militar Ostensiva. É a única coisa que eu acho, porque às vezes a pessoa tem uma vocação e ela quer ficar como bombeiro, como também fizeram com o Derrite. O Derrite era policial de rota, aí depois, por algum motivo, resolveram criar um motivo de colocar ele para o Corpo de Bombeiro. E hoje ele está aí como secretário de Estado de São Paulo, né? Mas, agora, o que eu queria saber do senhor, antes do Sombra ficar aqui me importunando, né, Sombra? Opa! Espera um pouquinho, Sombra. Eu preciso perguntar aqui pro comandante, que não é sempre que eu tenho essa oportunidade. Não fica lá que ainda falta muita história. Ele está em Santa Catarina. Calma que você vai. Ele ajudou o Brasil todo. Eita, aí vai, hein? Comandante, do momento que iniciou o Instituto e até hoje, algumas pessoas continuam, outras passam e saem. Sim. Mais ou menos quantas pessoas já passou sob o comando do senhor? Olha, eu vou falar por baixo, tá? Voluntário, é até bom o senhor ter tocado nesse assunto. Voluntário tem um monte de gente que diz que é da boca para fora, mas o que está no coração não é aquilo que ele está dizendo, ele está profalando. Que passou pela instituição, já passou umas 500 pessoas nesse período todo, né? Hoje, nosso efetivo hoje de pessoas que eu posso contar, que se tiver uma calamidade pública em algum lugar e precisar, eu tenho 50 bombeiros, que eu posso contar com isso, entre homens e mulheres, né? A gente pode contar para esse tipo de situação, né? Eu digo pessoas que são ligadas diretamente. Comprometidas, né? Exato. Porque tem a gente que trabalha com empresa, trabalha com evento, tem pessoas que ela coloca em primeiro lugar, ela coloca o dinheiro, né? Mas tem pessoas não, que ela tem empatia pelo próximo. Exato. E ela quer ajudar, ela quer fazer, ela quer participar. Exato. Se você prometer que vai dar condições dela chegar no local e prometer que vai dar alimentação para ela comer, né? Para ela se alimentar, ela vai, de coração. Isso aí acontece em qualquer lugar, né? Mas 500 pessoas foi o que passou. Foi o que passou. E eu posso falar também com grande orgulho que a instituição, por eu ter vindo dessa linhagem do quartel do bombeiro, né? Eu ter aprendido com a nata do bombeiro, que é os antigão, né? Toda aquela essência do que é ser bombeiro de fato, né? Eu trouxe para dentro do voluntariado. Então, assim, eu tive muitos jovens que veio para a instituição, mas com um sonho de se tornar um militar. Sim. E nós, através da instituição, fizemos. Perdão. Fica à vontade, comandante. Ele realizar esse sonho. Entende? Ele conseguir realizar esse sonho. Então, para mim, é muito importante isso, né? A instituição, ela é uma escola para a vida. A pessoa chega lá, tem um sonho de ser um bombeiro civil, de repente, numa área industrial, ele vai se capacitar para isso. Ele tem um sonho de se tornar um funcionário público, seja na Guarda Municipal, seja no Bombeiro Militar, seja na Polícia Civil, seja na Defesa Civil. A gente vai dar o caminho, nós vamos dar o norte. E aí o resto é com ele. É como se a gente estivesse pegando uma vara e falando para ele, ó, o rio tá ali, a vara tá aqui, agora você vai pegar a minhoca e você vai pôr na água para tirar o peixe. Agora é com você. Mas a gente dá o norte. Ô, comandante, eu sei que o senhor estava com uma parceria boa aí. Tá? Um pássaro me contou que o senhor estava com uma parceria boa, boa. O senhor estava também para ir para outro estado, montar uma base em um outro estado. Qual é esse estado?
Nós estamos pleiteando, junto a uns irmãos que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, ano passado, uns bombeiros civis de Belém do Pará, né? Nós atuamos junto lá e eles gostaram do projeto e a gente está amadurecendo a ideia para montar uma base lá também. E tem um grupo de empresários no Rio de Janeiro que nós também estamos já em fase, o projeto já foi encaminhado, só estamos na fase do prefeito dar a canetada para a gente montar o Corpo de Bombeiro Voluntário também no Rio. Eu quero aproveitar esse momento e quero mandar um abraço aí para o Cabo Leite, do Corpo de Bombeiro, lá de São José dos Campos, da Polícia Militar. Um grande abraço, meu querido. E aí, Sombra? Ô, meu querido, eu queria continuar escutando as histórias, porque eu sei que teve Santa Catarina, teve Rio de Janeiro, teve Rio Grande do Sul, né? Teve... Nós estivemos aí atuando lá em Santa Catarina em 2008, depois 2011 foi a nossa primeira missão no estado do Rio de Janeiro. A cidade de Nova Friburgo, cidade serrana, né? Onde foi, infelizmente, computado aí 918 mortes, né? E nós chegamos na cidade numa sexta-feira, fomos em 6 bombeiros, numa viatura que a gente tinha acabado de ganhar da Defesa Civil, uma Veraneio, saudosa Veraneio, os antigões aí da Rota, o pessoal antigão da PM aí, sabe da máquina que eu tô falando. Só fica falando, eu tenho que mandar um abraço para o Tenente Santana, que também é rotariano, né, da reserva, o Cabo Pedrosa, do Thor, um grande abraço aí. Isso aí, abraço para todos também. E nós fomos com essa viatura para lá, né, e quando chegamos na cidade numa sexta-feira, já à noite, né, já escurecendo, no dia seguinte, 7 horas, nos apresentamos no quartel do Bombeiro Militar e tivemos a triste notícia. Não só a cidade já estava sofrendo com as percas que já tinham acontecido, como o próprio quartel do Bombeiro era vítima. Aquele quartel havia perdido 5 componentes em uma tentativa de retirada de um pessoal que estava numa rede de hotel. Certo. Eles foram pegos de surpresa. E nós entramos nesse cenário. E um tenente-coronel nos viu lá no pátio, tenente-coronel Wagner, e ele chamou de canto, falou, vocês já tem alguma equipe? Tá com alguma equipe? Eu, não, senhor. Ele falou, agora tem, tá comigo. Ele falou, meu papel aqui é o seguinte, eu não trabalho aqui, eu sou da Grande Rio mesmo, da capital, porém, eu tenho que dar uma resposta para o meu estado. A minha missão é dar uma resposta para o meu estado e uma missão de dar uma resposta para uma família, porque é amigo meu pessoal. E eu ouvindo, ele falou, você não está entendendo nada, né? Eu falei, não, senhor. Ele falou, ó, vocês é a 4ª equipe que vai entrar comigo hoje. Isso já era de manhã. Vocês são a 4ª equipe que vai entrar comigo hoje numa área rural também, daqui da cidade serrana. A missão é encontrar e resgatar o corpo do ex-prefeito da cidade. Ele está soterrado há 4 dias. Vocês são a 4ª equipe que vai comigo para lá. Eu, sim senhor. Missão dada é missão cumprida. O que a gente precisa para levar? Ele falou, vai ali naquela sala ali, vai procurar tal pessoa e ele vai te dizer o que vocês precisam levar. Beleza. Fomos. No primeiro dia que nós chegamos, já alguém ventilou no ouvido dele que a gente já tinha uma experiência de Santa Catarina. Ele já veio, perguntou para mim, já lá na missão, lá na Zona Quente. Ferreira, nesse cenário aqui, o que você acha? Onde que pode estar o corpo do doutor? Ele era médico, né? Além de ter sido prefeito da cidade, ele era médico. Aí eu falei, olha, é difícil eu falar para o senhor porque eu não conheço a área aqui, né? Tá tudo soterrado, eu não sei aonde que era a casa que ele estava, aonde que ele foi visto pela última vez. Teria que perguntar pro caseiro, porque o caseiro era o único sobrevivente. E aí um irmão do caseiro estava no local lá, ele ouviu,
Ele foi até o hospital, perguntou por mão aonde que o prefeito foi visto a última vez, o ex-prefeito, e ele trouxe a informação, falou, ó, ele estava bem na varanda, no casarão. A gente estava cavando no casarão, né? Já tinham revirado vários lugares ali. Aí eu falei para ele, falei, olha, dificilmente vai estar aqui na onde a gente está cavando, né? A natureza pode ter trazido para cá, pode, mas é muito difícil. E apontei assim, provavelmente ele está nessa região aqui, né? Tava cheio de entulho, provavelmente nessa região, mas aqui onde a gente está cavando, acho muito pouco provável. Tá bom. Foi dando o horário de almoço, também começou a dar aquela chuvinha, e quem é bombeiro aí e foi para missão assim desse tipo sabe, é instável, né? A gente dá uma parada, se o local oferece risco de deslizamento, a gente dá uma parada e espera ficar seguro de novo para a gente voltar. Então aproveitou que estava chovendo naquele momento, aquela chuvinha fina, mandaram a gente parar para a gente almoçar e a gente foi. E eu sempre fui assim, eu sou o último a sair, né? E sou o primeiro a chegar. E eu vim primeiro que todo mundo. Eu acabei de almoçar, nós acabamos de almoçar, eu voltei para o local, né? Fiquei um pouco lá no casarão, que era o ponto seguro nosso, e voltei. Tava dando o horário, eu voltei para a zona quente, para o local. Cheguei, fui o primeiro a chegar. E tinha um problema lá, né? Nós tínhamos a esposa do ex-prefeito acompanhando a busca, nós tínhamos 2 filhos dele acompanhando a busca, né? Todos os 2 eram médicos, mas filho, né? Querendo ou não, mexe com a pessoa, né? Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai falar, porque você cria uma expectativa e poderia não ser, né? E sempre bateu quando o coronel falou para mim, ó, vocês é a 4ª equipe que sobe, eu entendi o recado, ou seja, eu tenho que encontrar, cara, já tá tempo demais, entendeu? Então, assim, eu voltei sozinho, né? Voltei na frente pro local, o pessoal voltou mais um pouco atrás, e quando eu cheguei no local que eu tinha algo que me prendia ali. O único espaço, a única coisa que sobrou de alvenaria foi meia parede. Nessa meia parede tinha tipo um vãozinho, né? Um triozinho que era a parede, a junção da parede. Só sobrou aquilo dali, meia parede e aquilo dali. E bem naquele local, como tinha chovido, estava escorrendo água ali. A água é branca. Ali estava escorrendo uma água não tão branca, ela estava meio vermelhada. E aí eu dei sinal para o tenente-coronel, mas não teve jeito, a esposa do ex-prefeito percebeu, já criou uma expectativa. Colocamos toda a nossa energia naquele local e ali estava o corpo do ex-prefeito. Aí, Sombra, que eu falo para você que entra o tirocínio, entendeu? A expertise, né? Que é você, a experiência de vida dentro da sua profissão, que você tem a percepção aonde você pode encontrar o corpo, né? Também quero mandar um abraço também para o Gilmar, que é do Corpo de Bombeiro, também do Estado de São Paulo, um policial militar, que é meu companheiro, gente boa, que também nos acompanha a nossa programação também. Comandante, uma das coisas também que eu acompanho, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o treinamento que o senhor dá, não somente para a sua equipe, para aqueles também que queiram fazer o treinamento. Sim. Tá? Eu já vi, eu tenho, como eu falo, eu acompanho, né? Correto. Então eu vejo os treinamentos que o senhor faz, eu tenho vídeo do senhor nas minhas redes sociais, dando treinamento também, né? Que eu acho muito interessante, até porque eu também sou bombeiro também. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso para o nosso público,
para que eles entendam, aqueles que querem fazer, participar. Eu sei que lá no Instituto está aberto, está tendo treinamento para bombeiro voluntário, tá? E eu sei que também, e depois nós vamos pegar o contato do senhor, e também, se eles quiserem fazer as NR, tem uma NR aí também para fazer, aí acho que é em mata. É o curso de busca e salvamento na mata. Isso. Por favor, a câmera da verdade está ali. Tá Fica certo. à vontade. Pode falar aí, comandante. Obrigado. Dentro do nosso instituto, nós procuramos capacitar, né? É um dos meus deveres como presidente e fundador do instituto, capacitar o homem e a mulher que vem fazer parte da instituição, passando conhecimento. Então, eu tenho que buscar profissionais capacitados para dar instrução a esse pessoal. Então, nós temos técnicos de segurança do trabalho para ministrar, acompanhar, coordenar o curso de NR33, NR35, né? A20, A10, nós temos instrutores para isso. Lembrando que a gente ministra um curso lá que até hoje, no meu entendimento, eu só vejo lá, sendo ministrado lá, ou no quartel do Bombeiro Militar, que é o curso de escada rebatida. É você aprender a resgatar uma pessoa usando aquela escada prolongável. Ela é complicado, é um curso bastante interessante e que eu aconselho você que é bombeiro civil fazer. Por quê? Você pode ter que usar numa indústria, numa área que você estiver trabalhando. E eu não vejo esse curso sendo vendido em academia aí fora. Então, fica a dica aí para você que quer se profissionalizar de verdade, procura a conhecer esse curso, que vale a pena. O curso de busca e salvamento na mata, nós estamos aí com um curso em aberto para agora, o mês de agosto, se eu não me engano é dia 14, 15, 16 e 17 de agosto. Vai ser ministrado lá na fazenda da Igreja Renascer, lá em Atibaia, né? E Atibaia lá? Mairink, perdão. Lá em Mairink. É que fica tudo do lado. E esse curso visa o quê? O que nós visamos nesse curso? Passar o conhecimento para o voluntário ou o profissional que queira atuar em situação de calamidade pública. Esse curso, tudo que nós vivenciamos em situação real, a gente procura trazer para esse curso para a pessoa ter uma ideia, uma noção. Então, nós tivemos o último curso, a última calamidade que nós tivemos mais recente foi Rio Grande do Sul. Então, óbvio que nesse curso nós vamos trazer o quê? A parte aquática. Nós vamos trazer algo envolvendo água. Então, lá tem um lago, nós vamos colocar barco lá, porque foi o que nós tivemos que usar lá no Rio Grande do Sul. Certo. Embarcações. Para a pessoa entender, aquele que tem medo, quebrar esse medo, né? Com segurança, com colete, salva-vida, tudo certinho, profissionais com todos EPI, ali, né? com todo o cuidado que tem que ter. Né? Então, esse curso é para isso, é para preparar o voluntário para uma situação real de fato. Voluntário, qualquer pessoa pode ser, mas nem todo mundo pode ir para a missão real. Se não tiver preparado. Se não tiver preparo, não vai. Nós tivemos aqui uma pessoa que trabalhou comigo a semana passada e, na verdade, o que acontece? Não basta você somente fazer o curso de vigilante. Se você não fazer as extensões de grandes eventos, se você não fazer drones, se você não fazer cães, se você não fazer VSPP, e aí vai embora. Não adianta você fazer somente o curso de bombeiro civil se você não fazer as NR. Sim. Porque se você não fizer tudo isso, você não vai estar preparado para uma missão. E é isso que as pessoas precisam entender. Sim. Tá? Porque eu me recordo, um outro amigo também que me acompanha, o supervisor Jason, uma vez ele pediu para mim encaminhar 15 bombeiros para ele. Não é para ele, para a empresa que ele era supervisor, estava precisando. 15 bombeiros. E de 15 bombeiros não passou nenhum. Por quê? Porque não tinha as NR que precisa. Sim. Então, isso fica uma dica. Porque, assim, a pessoa vai lá, faz o curso de bombeiro, mas não faz as demais NR. E eu vejo que o senhor tem essa preocupação
de preparar as pessoas realmente para a missão. Sim. Tá? Para a missão. Ou para qualquer tipo de situação. A pessoa está preparada para qualquer tipo de situação que ela for pegada aí de uma hora para outra, em qualquer lugar, ou ela vindo de casa, como aconteceu em Santo André, que deu uma chuva forte e encheu de água em São Bernardo, encheu de água em Santo André, a estação de trem e tal. Então, esse tipo de... se a pessoa não tiver um preparo, ela não vai saber como controlar essa situação, como controlar uma crise. Então, tudo isso as pessoas vão aprender fazendo as NR. Sim, eu costumo dizer o seguinte, para bombeiro ou para o profissional da área da saúde, você quer salvar alguém, você quer ajudar alguém, primeiro de tudo, você tem que estar bem. Segundo, você tem que estar preparado para isso, psicologicamente, fisicamente. Se você não treinar, fazer umas abdominais, fazer umas flexões, se você não suportar o seu próprio peso, você não vai salvar ninguém, amigão. Comandante, eu falei isso. Gente, aqui para mim, Sombra, o que nós estamos falando aqui é para que queremos que você seja um profissional exemplar. Tudo que nós estamos falando aqui é para fazer você pensar e se tornar um ótimo profissional. Por que, comandante, eu estou falando isso? Porque uma vez eu fui fazer um evento, né? E a bombeira pesava 120 quilos. Imagine para ela, mais uma pessoa, tiver que pegar uma pessoa também no mesmo peso dela. Do jeito... Ela não ia aguentar, comandante. Ela não ia. Então, a comida também mata. Eu falo que comida também mata. Então, é importante as pessoas se preocupar com o seu corpo. Eu costumo dizer que nós dependemos do nosso corpo. Está aqui o meu amigo Sombra, que ele não pode ficar doente. Ele não pode. Eu também não posso ficar doente. Doente que eu digo, comandante, ficar numa cama. Sim. Tem muitas coisas que dependem de mim, tem muitas coisas que dependem do senhor, tem muitas coisas que dependem do Sombra. Nós não podemos pararmos. Sim. Né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas tem gente que não, só quer engordar, só quer comer. Aí chega numa hora de uma missão... Não aguenta. Não aguenta. Né? Exatamente. Esse curso da mata, a gente prepara, a gente pega pesado no psicológico, porque se a pessoa não tiver psicológico, não vai para a missão. Porque o que vai ver lá, muitas vezes, nem imagina que a olho humano poderia ver aquilo dali. Então, assim, a gente pega pesado dentro de uma legalidade, né? Para a pessoa sentir que na missão, na realidade, pô, não é brincadeira. Você está lidando com pessoas, com vida. Você está lidando com a vida alheia, entende? Então, assim, você tem que ter um comprometimento, senão não fica. Nós tivemos já nesse curso um suboficial da Marinha, sendo aluno do curso, e hoje ele é irmão nosso, né? Vem para as formaturas, a maioria das formaturas que tem, ele vem na formatura, participa, né? Dá o brilho da sua presença. Nós já tivemos um oficial do Exército na ativa, vários militares, sargento, cabo, soldados do Exército fazendo o curso como aluno, entende? Então isso é gratificante para nós. Por quê? Nós não estamos ensinando lá guerrilha, não. É treinamento de busca e salvamento. O que é busca e salvamento? Você saber que uma pessoa se perdeu na mata, aprender a se orientar com bússola, fazer a navegação e chegar até a pessoa. Chegou, está acidentada, saber identificar o tipo de ferimento que a pessoa tem, quantidade, se é muitas pessoas que estão feridas, pode acontecer, a gente faz um simulado em cima disso, cenário, né, em cima disso. Tem muitas pessoas, não tem maca para todo mundo, vamos improvisar. Vamos usar o que a mata tem para nos oferecer, mas sempre de maneira segura, tanto para a vítima quanto para a equipe que está fazendo o resgate, entende? Então é um curso bem completo. Ali está altura, então envolve rapel, envolve aquático, envolve a questão da orientação com bússola, navegação com bússola, né? Não é um curso
de sobrevivência, não. Quem ministra curso de sobrevivência é o Exército, não é instituição civil, né? Que fica também a dica. O único que tem autorização para ministrar curso de sobrevivência é o Exército Brasileiro. Não existe outro, tá? É curso de busca e salvamento. Nós vamos ensinar a pessoa a lidar com situação ao extremo. Caiu um avião, a pessoa está toda perdida lá na mata. Nós temos o cão de busca e salvamento, então a gente também incorpora o cão também, né, no curso. Então é um curso completo, entende? E eu aprendi isso como? Trazendo as ideias do bombeiro. Não basta você simplesmente fazer um curso, tá bom, já alcancei o meu objetivo, já tenho um certificado. Eu vejo que muitos bombeiros, infelizmente, muitos bombeiros civil, fica acomodado. Ele se forma, gasta um dinheirão para se formar nos cursos aí fora, se forma, entra no mundo do evento, pronto, acabou, já era, não precisa mais. Se acomodam. Então, assim, meu amigo, minha amiga, não faz isso. O tempo é curto, a vida é curta. Sim. Entende? E a idade chega para todos nós. Sim. Entende? Sim. Vai atrás do seu objetivo. Queira sempre mais. Tenha sede de conhecimento, de buscar mais. Eu não aceitei as pessoas chegar para mim e falar para mim, ó, a sua idade não dá mais para entrar no bombeiro, não dá mais para ser polícia. Eu não aceitei isso. Eu posso dizer com orgulho, eu trabalhei no bombeiro militar. Entende? E não foi um dia, não, como alguns artistas fazem, não. E vai ali, faz só aquela cena e tchau. Não, eu trabalhei puxando a escala 24/48. Trabalhava tanto na viatura de incêndio, quanto na viatura de resgate, quanto também puxava meu quarto de hora no rádio, colhendo, filtrando a ocorrência para liberar a viatura para a rua. Entende? Eu tenho o brevet, eu tenho o direito de usar o brevet de telegrafista, de radiooperador, sabe? Alguns chamam de radiooperador, uns chamam de telegrafista, né? Então, assim, poxa, isso para mim é um orgulho, né? E quantos jovens não tá aí, acabou de fazer o curso, eu vejo, acabou de fazer o curso hoje, amanhã tá vendendo a farda, por quê? Eu pensei que era uma coisa, tô vendo que é outra. Amigo, não faz isso. Vai em busca do seu objetivo. Ou você tem que ver se você tem vocação para aquilo. Vocação. Entendeu? A minha vocação sempre foi para segurança. Eu tenho aí 31 anos de segurança e eu fiz vários cursos superiores e cursos para me tornar um profissional de segurança. Hoje eu sou instrutor também e pretendo voltar a fazer mais algumas pós e vou falar uma coisa para você, eu gosto de pós presencial, não gosto da distância não. E tem uma coisa que o senhor citou, conhecimento nunca é demais. A gente vai morrer e não vai aprender tudo. Não. Então, para você ser diferente, para você ser melhor, um pouquinho melhor, você tem que buscar conhecimento. E é o que eu procuro fazer. Né? E também oriento, quando eu estou também dando instrução para a segurança, é o que eu falo para o pessoal. Porque eu também vim lá de baixo, eu também tive várias dificuldades, mas eu consegui chegar aonde eu... ainda não cheguei aonde eu queria chegar, ainda estou buscando, eu ainda sonho, né? Porque a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar, senão fica difícil. Sim. Comandante, nós falamos já dos cursos, falamos do treinamento. Antes de eu entrar em outro assunto, o Sombra não deixa eu ficar quieto. Ô Neves, eu queria fazer uma pergunta meio impactante. De algum desses lugares que o comandante falou, eu trabalhei no Instituto antes do Neves me contratar aqui para ser sombra, e eu participei de alguns dessas ajudas. Eu trabalhava no Instituto e a gente tentava dar uma força. E eu lembro que algumas coisas marcaram muito, eram coisas que você acha que você nunca mais esquece. Por exemplo, eu estive no Morro do Bumbo, eu lembro do cheiro que tinha. Eu estive em Angra dos Reis quando teve desmoronamento, eu tive em alguns lugares. Eu queria saber qual cena que mais te marcou, assim, e que você assim aconselha para as pessoas que têm vontade de ser voluntário, como que pode começar? Correto. Olha, cena que me marcou, Rio de Janeiro, 2011, Nova Friburgo. Ainda hoje, numa instrução mais cedo, eu lembrei, né, desse fato. Nós estávamos alojados na Igreja dos Mormons
E eu tinha acabado de chegar com a minha equipe da área quente. Nós chegamos 6 horas da tarde. Acabamos de chegar, estava chegando todo mundo cheio de barro e tal. Encostou uma carreta para descarregar cestas básicas. E no voluntariado é muito difícil. As pessoas querem ser voluntário, mas eu não entendo muitas vezes a cabeça das pessoas no sentido de querer ser voluntário. Por quê? Eu entendo que o voluntário, você não escolhe o que você quer fazer. Você é voluntário. Se for para varrer o chão, você vai lá e varre. Se for para você levar água, amém, você vai lá e leva. Mas tem pessoa que só quer entrar na zona quente, mas não tem o preparo. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. E nós chegamos da missão e a carreta encostou, tinha umas pessoas lá, mas ninguém queria descarregar a carreta. E ficou um empurra pro outro, empurra pro outro. E eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu nasci de 7 meses. Eu peguei minha equipe e falei, bora, pessoal, vamos descarregar a carreta. É para nós mesmo, a gente também está alojado aqui. Se ficar nesse, eu não vou, não vai chegar a lugar nenhum, então vamos descarregar a carreta. Cansado, mas fomos descarregar a carreta. Terminamos de descarregar a carreta, o corpo eu dei aquela esticada assim, tipo, dar aquela relaxada para ir tomar um banho e ir descansar, porque você não dorme, você descansa. Escutei um barulho, todo mundo escutou gritaria, um barulho pro lado direito assim, que nós olhamos a avalanche descendo, soterrando pessoas. Nós corremos pro local. Eu com mais um pessoal que chegou, nós fomos os primeiros a chegar ali, já fomos cavando com a própria mão até chegar o pessoal com pá, enxada e tal. E estamos ali, envolvido naquela cena. Aí passa no rio, estava bem próximo do rio, passa no rio 2 pessoas em cima de um carro gritando por socorro. Você olha, a equipe olha um para o outro, foca ali de novo, porque não dá para você ir lá. Você não é super-herói. Não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E é onde eu falo, você tem que ter a disciplina, a hierarquia, porque sem essas 2 pilastras, você não faz nada, não tem organização, entende? Então, a nossa disciplina ali segue o quê? O protocolo de resgate. O protocolo diz o quê? Você pôs a mão, você é responsável por aquela pessoa, aquela vida. Você entrou numa ocorrência, você não para mais, você vai até o fim. É isso que eu aprendi, é assim que eu aprendi. E nós já estávamos ali, a gente já tinha resgatado algumas crianças, tinha mais gente ali ainda, então nós focamos ali e deixamos os outros 2. Terminamos a ocorrência ali, depois nós tivemos que descer rio abaixo para resgatar os corpos dos 2 que desceram pedindo por socorro. Nessa hora, a gente vê que não existe super-herói, não existe anjo. Bombeiro ele não é nada disso. Nós somos apenas seres humanos como qualquer outra pessoa. E temos sentimento. Então, essa cena é a que marcou, entende? Me marcou muito essa cena. E uma outra cena lá em Nova Friburgo também, muito forte, que eu vi. Essa eu vi no celular de alguém, né? Um pai morreu e junto a ele, na perna dele, estava grudada 2 crianças. Então a gente deduz o quê? Que as crianças, na hora daquela avalanche, daquele medo, daquele caos, o único lugar seguro, a única coisa segura que eles tinham era a perna do pai. E o pai morreu segurando as crianças ali, junto com elas, entende? Então aquilo dali me impactou bastante. Mas todos os incidentes, eu tenho alguns vídeos também, adquiridos através de outros companheiros que trabalham na Gloriosa, Polícia Militar, e isso a gente também escuta, né? Até no meio das polícias ostensivas, né? Que toda a ocorrência onde envolve criança é complicado. Mexe com as pessoas. Eu já era pai, já, né? Primeira visão que vem é do filho, é o lado humano nosso, né? Aí entra um lado ruim, para mim é ruim,
Porque você dá aquele lapso assim, você pensa assim, poxa, ainda bem que não é parente meu. Eu tô aqui na ajuda, eu tô ajudando. Não sou nenhuma... não tem nenhum familiar meu aqui que tá como vítima, entende? Comandante, antes de eu fazer a última pergunta, eu quero fazer eu quero antecipar uma pergunta que é uma coisa que me incomoda muito. O segurança, ele se prepara, tá? Além dele ser vigilante, fica 20 dias direto na academia, tá? Estudando lei e tal, depois vai fazer extensões e tal, ele se prepara. E aí o pessoal olha ver o segurança ali parado de pé, né? E as pessoas não valorizam. Só reconhece quando ele protege de alguma situação. Assim é a vida de um policial militar, né? Ou até agora a guarda pelo menos a guarda em São Paulo virou Polícia Municipal. polícia municipal, né? Mas esse título deve dar para todas as cidades. Sim. Tá? Então, às vezes as pessoas não valorizam, só valoriza quando acontece alguma coisa. Bombeiro Civil também é a mesma coisa. Sim. Tá? Porque eu costumo dizer, eu sei que o curso de bombeiro é um curso que ele vai mais tempo do que o primeiro curso, simples, ele vai mais tempo, a carga horária é mais do que de vigilante. Tá? Porém, hoje o mercado para bombeiro não é tão aberto, mas eu vejo que às vezes as pessoas discriminam tanto o bombeiro e pagam menos do que o segurança. Sim. Né? E não valoriza. Eu tenho umas pessoas, e eu vou citar aqui, eu tenho duas bombeiras, tenho masculino também, mas vou citar duas, porque uma é da corporação do senhor, que são pessoas profissionais que sabem trabalhar com pronta respostas. Pronta resposta é para já. Primeiro que é a Cláudia, que é bombeira, auxiliar de enfermagem, eu tenho diversos bombeiros que trabalharam comigo, e aí eu não vou ficar citando nome, eu vou citar de situações recentemente que dão uma pronta resposta e que trabalha muito bem, né? Que a Cláudia, a Moraes. A Moraes é excelente, tá? A Moraes é excelente. É disciplinada. Opa, e ela fala muito bem do senhor, entendeu? E ela trabalha, é uma pessoa que para no canto dela, ela só fica observando. E a hora certa dela agir, ela age. Entendeu? Agora, e aí às vezes as pessoas não valorizam, acham que vai fazer um evento, não precisa do bombeiro, vai fazer um evento, não precisa de tanta segurança. Não convida a gente para fazer um reconhecimento, porque infelizmente não está. A gente vê algumas coisas na mídia aí, o pessoal vendendo aí que a Polícia Federal vai fazer isso, que o Corpo de Bombeiro vai fazer isso, mas está faltando fiscalização. Falta bastante. Né? Porque assim, quando a gente vai fazer um evento, a gente faz o reconhecimento do local. Quem tem que ditar a regra de segurança e também a nível de bombeiro é o contratante. O contratante, a empresa que vai prestar o serviço. Não é o contratante que fala, se você precisar de lá de 15 bombeiros e 10 segurança, não é ele que vai falar assim, eu quero um segurança e um bombeiro. Mas infelizmente é assim que funciona aí fora. E aí você vê lá, está faltando extintor ou um cabo de aço ali, um cabo de fiação ali está irregular, você vai falar alguma coisa, não se preocupa com isso. Você está aqui só para fazer número. E na verdade não é isso. Enquanto não acontecer uma situação que faça que ele venha responder criminalmente, está tudo bem. Tudo certo. Né? Mas uma hora a conta chega, né? Sim, com certeza. Né? Uma hora a conta chega. Com certeza. Comandante, a gente tem visto aí muita negligência nessa área, tanto não nossa, mas de produtores. Sim. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte. Nós temos várias cidades aí, tá? Que faz eventos grandes. Eu sei que o senhor fez a Marcha para Jesus. Sim. Tá? Mas a gente tem aí pessoal que trabalha com... Como chama esse negócio de boiadeiro? Sombra, me ajuda aí, Sombra. Rodeio. Os rodeios, tem vários rodeios aí, grandes, né?
E às vezes a pessoa, ela precisa de bombeiro, né? Ela precisa de bombeiro. Mas se eu quiser, em vez de eu contratar uma empresa tal, e eu quiser contratar, entrar em contato com o senhor e pedir um apoio à sua equipe, e em vez de eu contratar a outra empresa, eu posso contratar o senhor e pagar o valor que eu ia pagar para outra equipe para o senhor. Pode. Pode. Lá vocês aceitam Sim, isso. sim. É o que mantém a instituição viva, são esses eventos, É né? porque também tem aluguel. E lembrando que vocês têm a viatura todo mundo tem. Vamos lá, todo mundo tem, mas você tem um diferencial. Você tem o senhor já tem uma ambulância, Sim. né? Já tem o pessoal preparado, já tem o socorrista, já tem Sim. tudo lá. E aí, o pessoal, o senhor pode acrescentar alguma coisa, mas o pessoal que queira entrar em contato com o senhor, só acrescenta o que o senhor quer falar. E se o pessoal quiser falar com o senhor, deixa o telefone de contato naquela câmera. Sim, senhor. Hoje nós temos um grande problema com o mundo do evento. Eu, particularmente, eu não gosto muito de fazer evento. Os eventos que eu faço geralmente é para amigos. Mas a gente tem um grande problema com os produtores de evento. Eles se preocupam com tudo, menos com o principal, que é a segurança do local, né? O bombeiro militar muitas vezes pede lá um número X, vou citar, 80 bombeiros para um evento. Ele quer colocar 25, porque não tem uma fiscalização. Então, assim, enquanto nós não tivermos uma fiscalização mais assídua, né? Mais verdadeira, mais pronta ali, vai continuar com isso. E o risco de ter desastre é muito grande. Agora, recente, nós tivemos aí no interior de São Paulo um rodeio aí que deu novidade, caiu a arquibancada, né? Foi uma correria. Então, assim, até quando a gente vai ficar vendo esse tipo de coisa acontecer? Até quando? Os produtores vão pensar em fazer o evento, mas não com qualidade. E sim só com a quantidade de pessoas que vai lá. Ele quer saber do lucro, entende? E não é legal isso, né? Então, é importante que os produtores de eventos se policiem e criem, né, uma outra visão para isso. Pensando no bem-estar realmente da família que vai lá, pensando no bem-estar do artista que vai lá, porque é o nome do artista também está em jogo, né? Sim. E dê uma moral maior para o profissional do bombeiro civil. É visto aí, ó, nos eventos, a maioria dos eventos, o locutor lá, o apresentador, ele agradece. A polícia militar, a guarda civil, a segurança, muitas vezes nem a polícia está lá, porque é um evento tão irregular que não tem polícia lá dentro. Se não tem o AVCB, É um evento privado. a polícia não está lá dentro, ela está lá para fora. Mas o cara agradece lá e o bombeiro ninguém lembra. E nem o segurança. E nem, muitas vezes, do segurança, nem o pessoal da enfermagem. Então, assim, a gente gosta disso também. A gente não está ali para isso, mas o reconhecimento é importante, faz parte, eleva a moral da tropa, eleva a moral do homem, do ser humano. Então, fica a dica. Eu gostei dessa colocação, porque as pessoas não sabem o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente se prepara para estar oferecendo um serviço com excelência para um evento. Sim. Porque o produtor ele está lá para fazer o evento, para apresentar lá, levar o comediante, o cantor dele lá, e nós vamos para lá para olhar as famílias que ali está, a segurança da família que ali está. E fica uma dica, né? Nós temos visto que tem muitos ginásios municipais, muitos espaços municipais que era para estar legalizado com um extintor, fiação correta, e não estão. E aí, quando você vai falar alguma coisa, o cara fala, não, esquece, ignora isso aí. Sim. Ignora isso aí. Só que, qual é a nossa preocupação? De repente, a gente não precisava nem falar isso, né? Só que a nossa preocupação é com o senhor produtor de eventos. Porque enquanto não acontecer nada, tá tranquilo, né, comandante? Sim. O dia que acontecer, aí a conta chega. Sim. Aí a conta chega. Aí não adianta querer procurar culpado, né? Exatamente. A negligência e a imprudência foi de todo mundo ali envolvido. Então, assim, existe evento que eu prefiro não fazer.
Existe até uma frase que eu falo com meus bombeiros, né? Tem dinheiro que é preferível você não ganhar, entende? Porque é você arriscar demais e não vale a pena. Nós temos 2 bens maior. Eu classifico que o primeiro bem maior que nós temos é a nossa liberdade. Um homem sem a liberdade, ele não tem vida. Então, o primeiro bem é a liberdade. O segundo bem maior é a vida. Então, vamos preservar os 2. Né? Eu tenho família, eu preciso voltar para casa. Eu preciso levar o pão de cada dia para dentro de casa. Mas eu quero levar de uma maneira que eu possa chegar em casa e colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Que a missão foi cumprida de forma legal. Lembrando aquela fala da Juliana semana passada, Sombra, a gente só dorme tranquilo quando a gente faz as coisas corretas. Exatamente. Comandante, pode falar, comandante. Dentro da fala do senhor, o senhor vai falar e depois o senhor dá as considerações finais. Mas pode falar. Sim, senhor. Foi citada aqui a Marcha para Jesus. Para Jesus. É um evento enorme e nós somos voluntários nesse evento. E é um evento que a gente trabalha tranquilo, livre, porque nós temos autonomia para fazer a coisa da maneira que tem que ser feita. Então, hoje, à medida que foi passando o evento, né, foi acontecendo o evento, a cada ano a gente aprimora, a gente melhora ele, né? E a gente tem essa liberdade. Os organizadores da marcha, eles deixam a gente à vontade para isso. Então, esse ano nós tivemos lá o trio elétrico melhor do que o ano passado. Por quê? Os bombeiros que foram em cima do trio elétrico, todos que estiveram em cima do trio elétrico, nós conseguimos colocar 2 bombeiros em cada caminhão e todos que ficaram no caminhão têm NR35. Eu qualifiquei aqueles que não tinham qualificação ainda, eu qualifiquei para estar ali, né? Com o EPI adequado. Aquele que não tinha o EPI, nós emprestamos o EPI para acontecer. Por quê? É o que eu disse para a tropa, né? A gente vai doar um dia. Não é para o ser humano, pessoal. Não vê o ser humano. Nós estamos fazendo para Deus. Para Deus. Entende? E para Deus você tem que dar o seu melhor. O seu melhor. Então, o meu melhor é esse aqui. Você também. Se você amanheceu o dia, se olhou no espelho e se viu um bombeiro, você vai para a missão. Você levantou e viu que você não está legal. Não vai, cara. Não vai. Eu até acrescento. Você está doando um dia para Deus. E você está tendo empatia ao seu próximo e vai cuidar do seu próximo. Sim, com certeza. É a frase que eu gosto de usar sempre. Ser diferente dos iguais. É isso. Você ser diferente dos iguais. Do voluntário, para mim, é isso. Entende? É você realmente se doar. Não quero saber se o cantor que está indo lá, ele está recebendo e eu não. Mas ele depende de mim. Não quero saber disso. Eu estou ali porque eu me predispus àquilo. E por isso eu vou dar o meu melhor, eu não vou dar meio, entende? Eu não vou fazer metade, não. É completo. Ou então não faz. Maravilha. Tanto que lá nós fomos com 2 Blazer, nossa, né? Viatura nossa. A ambulância, que é a mais nova viatura que a gente adquiriu. E o Export que está aí, ou seja, 4 viaturas. Uma instituição voluntária sem ajuda. Nós não temos ajuda política nenhuma. É totalmente voluntário mesmo, é a ajuda que a gente recebe de vez em quando num setor privado, mas na grande maioria nós mesmos que nos ajudamos a manter a instituição. Prefeito, eu não posso deixar de falar, a ajuda que a gente tem do prefeito de Osasco, o espaço. O espaço a gente não paga aluguel, que já é uma grande coisa, né? Porque pagar aluguel também é duro. Não sei se o senhor paga, quem paga aluguel sabe o quanto que é pesado, né? Então, no passado, todos os lugares que a gente passou, pagamos o nosso aluguel. Hoje, desde 2012, que a gente está em Osasco, a gente saiu fora do aluguel. E isso proporcionou com que a gente investisse nas viaturas, pudesse comprar viatura. Senão, a gente não teria condições de comprar, entende? Entendo. Então, é assim que a gente trabalha. Qual o contato do senhor para essa câmera, por gentileza? O contato nosso é 11 99 76 10063. Esse é o WhatsApp. O nosso Instagram, você lembra? CBV Osasco Oficial. CBV Oficial é o nosso Instagram. CBV Osasco Oficial. Né? Comandante, eu quero agradecer a presença do senhor.
a gente vai ter mais oportunidade de tê-lo conosco aqui para nós falar mais coisas, porque tem muita coisa. E eu quero agradecer a presença do senhor nessa noite aqui com a gente, tá bom? Do nosso... Márcio Pereira. Pereira, muito obrigado pela sua presença, Pereira. Ô Sombra, Opa, pode falar, Neves. quer virar bombeiro? Eu não tenho essa capacidade, mas eu invejo muito e parabenizo muito eles por essa coragem. É impressionante. Eu vou continuar aqui nos bastidores, que eu acho que aqui é o meu lugar, mas parabéns. Obrigado. Sombra, obrigado pela sua presença, Sombra. Valeu, obrigado a você, meu querido. Eu quero dizer a vocês, nós estamos aqui toda terça-feira às 20 horas. Não esqueça de dar o seu like, não deixa de se inscrever e divulgar o nosso programa. Semana passada falamos sobre segurança pessoal, proteção de pessoa, com a Juliana. Hoje estamos com o comandante Ferreira, abordando algumas coisas sobre bombeiro, né? E a semana que vem tem outras coisas que eu ainda não posso falar, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença. Comandante Ferreira, nessa câmera aqui, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.